Olá, vamos começar o nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 2, né? Aula 1. Aqui nós temos a ementa do curso, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, vocês podem ler depois. E aqui vou colocar para vocês como que eu farei as minhas avaliações. Tá? Então, no final de cada aula, haverá uma atividade avaliativa. Tá? As atividades avaliativas que eu conseguir corrigir até o dia 19 de março, ela será a nota da primeira prova. Entre essas atividades, eu vou eliminar as 20% das menores notas. Então, por exemplo, se eu conseguir corrigir até 10 atividades até o dia 19 de março, 20% de 10 são 2, eu vou eliminar as duas menores notas e vou considerar as 8 maiores. Tá? Isso é para ajudar o pessoal que pode perder a atividade por um motivo ou outro, estragou a impressora no dia, caiu a internet, teve um casamento, um compromisso inadiável. Tá? Então, para ajudar e para ajudar também quem de repente foi mal em uma e outra atividade, por algum problema. Tá? Porque quem perder a atividade, vocês sabem disso, que para fazer tem que fazer pedir o requerimento lá na secretaria e tem que ter o motivo para justificar, tem que ser justificado. E geralmente o que justifica é um atestado médico. Né? Então, se não tiver, não vai poder repetir a atividade. Então, para ajudar, já estou eliminando as 20% da atividade para dar uma chance para vocês. Depois, as atividades que forem do dia 19 até o dia 7 de maio, ela será para a nota da segunda prova, que também vai valer 3 pontos, mesmo sistema, 20% das notas descartadas. E por último, as atividades que eu consegui corrigir até o dia 22 de junho, será a nota da terceira prova, que valerá 4 pontos. Então vamos começar a nossa aula, as técnicas de integração. Acredito que vocês já estejam familiarizados com esse formulário, né? Formulário de integrais básicos. Então, nós vamos usar, a partir desses formulários de integração básica, nós vamos identificar algumas técnicas novas para nós resolvermos integrais. Aqui é a continuação da tabela. Vamos lá. Ó, frequentemente, precisamos reescrever uma integral para que esta se encaixe em uma fórmula padrão. Essas são as fórmulas padrões. Né? Exemplo, realizando uma substituição para simplificar. Né? Acredito que todo mundo já resolveu uma integral usando esse método, substituição de variável. Então aqui eu tenho a integral de 2x menos 9 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 9x mais 1 dx. Veja bem, aqui eu posso, se nós olharmos o formulário, não tem nenhum formulário que se encaixe a integral do jeito que ela está. Então, nós vamos realizar uma mudança de variável. Né? Eu vou chamar o x ao quadrado menos 9x mais 1 de u. E o du, quem que é du? Então, se u é x ao quadrado menos 9x mais 1, eu vou derivar u, derivando essa sentença, fica o quê? 2x menos 9, correto? dx. Então, se u é x ao quadrado menos 9x mais 1, du é 2x menos 9 dx. Então, agora eu posso, veja bem, onde tem 2x menos 9 dx, 2x menos 9 dx, eu posso escrever simplesmente du. Onde tem x ao quadrado menos 9x mais 1, eu posso escrever simplesmente u. Então, a minha integral aqui era integral de 2x menos 9 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 9x mais 1 dx, ficou integral de du sobre raiz de u. Lembrando que raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Como esse u elevado a meio está no denominador, e eu quero jogar ele para o numerador, basta inverter o sinal do expoente, que no caso é meio, vem para cá menos meio. Então, nós temos a integral de u elevado a menos meio du. Ok? Agora é fácil integrar. Né? U elevado a n, a integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Esse é o formulário. Então, vai ficar meio mais 1, então vai ser u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Mais c, porque é uma integral indefinida, né? Meio mais 1 é meio, então ficou u elevado a meio. Meio mais 1 é meio, só que ficou
U elevado a meio sobre meio, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, então ficou 2 que multiplica U elevado a meio mais C. Substituindo novamente, mas quem que é meu U mesmo? O meu U é x ao quadrado menos 9x mais 1. Então ficou 2 vezes, 2 que multiplica 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 9x mais 1 mais C. Exercício. Calcule integral de raiz quadrada, integral de 16x dx sobre raiz quadrada de 8x ao quadrado mais 1. Tem formulário para isso? Não tem. Então o que nós vamos ter que fazer? Aqui, vamos fazer uma mudança de variável, a mesma coisa. Eu vou chamar U de 8x ao quadrado mais 1. Se U é 8x ao quadrado mais 1, qual que é a derivada de U? A derivada de U vai ser 16x dx. Correto? Agora podemos reescrever a integral como a integral de du sobre U elevado a meio. Por quê? Veja bem, eu descobri que 16x dx é o quê? Du. Eu fiz uma mudança de variável, né? E escrevi que 8x ao quadrado mais 1 é igual a 1. Então ficou raiz quadrada de U, que é a mesma coisa que U elevado a meio. Então, voltando para cá, então ficou du sobre U elevado a meio, integral de du sobre U elevado a meio, que é a mesma coisa que integral de U elevado a menos meio. Por que menos meio? Porque eu joguei o denominador para o numerador e quando eu faço isso eu tenho que inverter o sinal do expoente. Du. Mesma coisa, então integral de U elevado a menos meio é U elevado a meio, né? Porque menos meio mais 1, meio, sobre meio. Novamente, estou dividindo por uma fração, conservo o numerador e conservo a primeira fração e multiplico para a segunda fração invertida, então vai ficar 2 que multiplica U elevado a meio. Como? Então nós podemos escrever que integral de 16x dx sobre raiz quadrada de 8x ao quadrado mais 1 é igual a 2 vezes meia raiz quadrada, né? Raiz quadrada de U, que é 8x ao quadrado mais 1. 8x ao quadrado mais 1 mais C. Pronto, resolvemos o exercício. Exemplo 2, completando o quadrado. Olha, calcule a raiz quadrada de dx. Eu estou com raiz quadrada na cabeça hoje. Integral de dx sobre raiz quadrada de 8x menos x ao quadrado. Veja bem, aqui não tem formulário. Não dá para usar mudança de variável, porque se eu chamar o meu U de 8x menos x ao quadrado, o meu du vai ser 8 menos 2x. Não tem aqui. Né? Se eu falar que meu U é 8x, sobra o x ao quadrado. Então aqui a gente está perdido. Não tem como usar mudança de variável. Então o que vamos fazer? Vamos completar quadrado. Né? O que é completar quadrado? É transformar, isso aqui nós temos um binômio, transformar ele num trinômio quadrado perfeito. Né? Quais são os trinômios quadrados perfeitos? A mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. Né? Então aqui eu tenho 8x menos x ao quadrado. Né? Eu posso falar que 8x menos x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado menos 8x, correto? Porque se eu abrir o parênteses aqui, vai ficar o quê? Menos vezes mais menos x ao quadrado, menos vezes menos mais 8x. Então, isso aqui é exatamente igual a isso daqui. Então, toda vez que eu quero inverter o sinal dos termos de uma expressão minha, basta eu colocar o parênteses e colocar o menos antes, que eu vou inverter o sinal dos termos. Tá? E continua a mesma coisa. Ó. Coloquei um parênteses, coloquei o menos, inverti o sinal de quem estava dentro, o 8x passou a ser menos 8x, menos x ao quadrado passou a ser mais x ao quadrado, coloquei o menos, essa expressão é igual a essa. Então, matematicamente é perfeito. Então, continuando, né? Então, agora eu vou completar quadrado aqui. Olha, o que eu tenho aqui? X ao quadrado menos 8x. Quais são os trinômios quadrados perfeitos? A mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. Lá do pré-cálculo, quem fez pré-cálculo, né? Quem não fez, lá do ensino médio, que é a mesma coisa. Que o pré-cálculo, na verdade, é a revisão do ensino médio. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui x ao quadrado, aqui eu tenho menos 8x, qual seria o terceiro membro aqui para completar o quadrado? Seria 16, né? Porque ficaria x menos 4 ao quadrado, que daria x menos 4 ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes 4, 8x, mais 4 ao quadrado, 16. Então, aqui está faltando mais 16, então coloquei o mais 16.
Só que na matemática, se eu coloco mais 16, eu não posso surgir esse mais 16. Eu tenho também que subtrair o menos 16. Né? Concorda? Se eu somei e subtrair, continua a mesma expressão. Só que agora eu já posso separar. Né? Então eu posso falar que isso aqui é menos. Eu posso colocar um parênteses aqui, não tem problema nenhum. Não é verdade? Não posso colocar um parênteses aqui. Só que se eu coloco um parênteses aqui, esse menos 16 vira mais 16. Correto? Então ficou x ao quadrado, menos que já estava aqui, né? X ao quadrado, menos 8x, mais 16, menos vezes menos, mais 16. Porque esse 16 aqui eu eliminei ele do parênteses. E o restante eu não eliminei. Então continua do jeito que estava dentro do parênteses, mais 16. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é a mesma coisa que x menos 4 ao quadrado, né? X menos 4 ao quadrado. Pelo formulário eu tenho que ter a ao quadrado menos u ao quadrado, então o a vai ser o 16, que estava aqui. Esse parênteses todo aqui, que é a mesma coisa que menos x, que é x menos 4 ao quadrado, ele vem para o... Só mudei a ordem, não tem problema, a ordem das parcelas não altera a soma, a gente está cansado de saber disso. Então ficou 16 menos x menos 4 ao quadrado. Então eu posso escrever que a integral de dx sobre raiz quadrada de 8x menos x ao quadrado é a mesma coisa que integral de dx sobre a raiz quadrada de 16 menos x menos 4 ao quadrado. Né? Aqui eu chamei e falei que a é igual a 4. Né? Se a é igual a 4, a é igual a 4, 4 ao quadrado é 16, então eu posso falar que aqui é a raiz quadrada de a ao quadrado. Eu falei que u é igual a x menos 4. Se u é x menos 4, quem que é du? Dx. Então já tenho dx aqui, basta mudar para du. Né? E x menos 4, no lugar de x menos 4, nós colocamos u ao quadrado. Ficou raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Agora, du sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, nós temos formulário. Né? A integral disso é seno inverso de u sobre a mais c. Né? Que é a mesma coisa que seno inverso. Quem que é o meu u mesmo? X menos 4 sobre a. Quem que é o meu a mesmo? 4 sobre 4 mais c. Seno inverso e arcosseno são as mesmas coisas, tá, pessoal? Então, é só nomenclatura. Seno inverso e arcosseno é a mesma coisa. Eu posso escrever seno inverso ou então arcosseno.